todos vocês, que a gente ainda não deu para se apresentar. Você que visita a gente hoje, aqui pela primeira vez, estou dando uns olhares, não rostos, mas uns olhares novos. Bem-vindos, obrigado pela visita. Deus abençoe vocês aqui também. Sejam acolhidos aqui no amor de Jesus. E o pessoal que está em casa também, que Deus abençoe vocês aí. Que a graça de Deus permita que a gente escute a voz do Senhor por meio da sua palavra nessa manhã. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 6. A gente vai fazer uma leitura corrida do texto e depois a gente vai fazendo os comentários. A gente ora e a gente faz os comentários, tá bom? Vou pedir para você, embora seja uma linguagem bem pictórica, né? Você vai lendo e vai construindo imagens, porque o texto é muito carregado de imagens. Então, você tente memorizar minimamente e à medida que a gente for discutindo ou pensando os aspectos do texto, você pode ir voltando ao seu texto para rememorizar, tá bom? Vamos ler o texto então, 6 inteiro, tá? Até o versículo 17, diz assim: Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse um som de trovão, venha. Vi então e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha. Então olhei e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes
quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Vamos orar? Deus, fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. Nós precisamos Te ouvir, Senhor. Nós precisamos, Senhor Deus, de conselho. Nós precisamos de direção. Precisamos, Senhor Deus, de entendimento da palavra. Precisamos, Senhor Deus, de conhecimento, e não só de uma ideia, Deus, ou saber algo, mas precisamos conhecer, Senhor Deus, pelo entendimento e nos relacionarmos com o Deus da palavra. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra tenha o lugar que ela deve ter na nossa vida. Que nada ocupe o lugar da palavra no nosso coração. Que o lugar da Tua voz, Deus, esteja, Senhor Deus, dedicado, consagrado ao Senhor. Que a nossa vida não gire em torno de nós, das nossas ideias, dos nossos gostos e preferências, dos nossos achismos, mas que a nossa vida, Senhor Deus, gire em torno do que o Senhor diz. Que a nossa vida seja governada por aquilo que Deus diz na palavra, Senhor. Converte o nosso coração, transforma a nossa vida, Senhor Deus. Dá-nos a experiência crescente, hoje e sempre, de todas as vezes que formos ao texto, ou nos lembrarmos do texto. Senhor Deus, que haja ajuste, ocorra o ajuste dentro de nós, pelo toque do Teu Espírito, para que a nossa vida seja moldada conforme a palavra. Especificamente hoje, Senhor, faze-nos, Senhor Deus, entender que o Senhor reina e reinará como cantamos. Faze-nos entender, Senhor Deus, que por mais que vivamos na última hora, e ela seja marcada, Senhor Deus, por coisas difíceis, que possamos olhar o Senhor sentado sobre o trono, reinando e governando todas as coisas, inclusive aquelas das quais não temos o menor entendimento, Senhor. Gera confiança, Senhor, no nosso coração, no Deus que reina. Gera entrega, Senhor Deus. Gera, Senhor Deus, submissão no nosso coração ao Deus da palavra. Que nada, Senhor Deus, nossa carne, nenhuma atuação das trevas roube a nossa mente, Senhor Deus, ou o nosso coração, Senhor Deus, de entender a palavra. Que o Teu Espírito que habita em nós, Ele nos ilumine, para que possamos crescer no conhecimento de Deus. Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre mim. O Senhor sabe, Senhor Deus, que eu não teria condição nenhuma de falar a palavra se o Teu Espírito não me ensinar a fazer isso, Deus. Dependo de Ti. Todos nós precisamos do Teu Espírito para a iluminação, no conhecimento da palavra. Que o Teu Espírito trabalhe em nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. Nas duas últimas semanas, nós vimos, no capítulo 4 e 5, que o Senhor reina. O Senhor está sentado sobre um trono. Essa imagem não veio aqui só no Apocalipse. Ela vem lá do livro de Isaías, por exemplo, capítulo 6, e tantas outras imagens que nós vemos o Senhor se revelar no Antigo Testamento, é com essa ideia de que Ele está triunfando sobre todas as coisas. É muito bom a gente cantar, Ele reina e Ele reinará. É muito bom a gente ter essa perspectiva de Deus reinando, sentado sobre um trono, mas não é fácil a gente casar a ideia do governo em tempos de adversidade. Não é fácil. Acho que um desafio que nós tivemos nesses últimos 2 anos e ainda temos hoje foi perceber Deus reina quando todas as notícias parecem desgovernadas. O texto que nós lemos hoje
ele mostra a imagem de selos sendo abertos. A gente viu na semana passada que há um livro selado, é uma imagem que não faz muito sentido para o nosso mundo contemporâneo, mas cai como uma luva para o mundo na época em que esse texto foi escrito, em que conteúdos, documentos eram selados como garantia da sua origem, e também quando você recebia um documento ou um livro selado, você dizia, ufa, eu sei de quem veio e sei que ninguém mexeu. Está tudo selado, está tudo lacrado e muito bem. E a gente viu quem é que é digno de desatar ou quebrar esses selos. A gente viu isso graciosamente na semana passada. Mas hoje, no texto que nós lemos, o texto vai mostrando para nós o conteúdo dessa revelação paulatina que vai acontecendo sequencialmente. Então a gente viu aqui um rompimento de 6 selos. E a gente viu que para cada selo que é rompido há uma dinâmica no texto. Só estou relembrando aqui para a gente ter essa ideia fixada, na nossa mente. Mostrando que em cada selo rompido, principalmente nos 4 primeiros, há o rompimento, a voz de um dos seres viventes que a gente viu lá no capítulo 4 fala venha, ou na tua versão pode ter vem, e vem um cavalo, sobre ele um cavaleiro de uma cor, e ele vai fazendo alguma coisa. Então, para cada selo, um ser vivente, que são 4, um fala venha, no segundo selo o outro fala venha ou vem, o terceiro outro ser vivente fala venha ou vem, e no quarto outro ser vivente fala venha e vem. E aí a gente tem o quinto, que não tem cavalo e cavaleiro, e nem o sexto, tem o sexto, mas não tem cavalo e cavaleiro. São outras imagens ali. Talvez você pense o que isso quer dizer. Nós vamos não nos ater aos detalhes, mas pensar que esses selos, eles simbolizam é uma imagem do mundo antigo, mas eles simbolizam, mundo antigo e mundo do Antigo Testamento, inclusive, eles simbolizam um tempo de tribulação, um tempo de angústia, um tempo de perseguição. Tribulação, perseguição e angústia. Às vezes um é mais intenso do que o outro, às vezes as três coisas acontecem ao mesmo tempo, mas são rompimentos e notícias que vão vindo, ou ações que a gente vai percebendo nessa perspectiva de angústia, perseguição e tribulação. É a condução da história para o fim da história da redenção. O rompimento desses selos vão mostrando, até o título dessa nossa meditação, se você acompanha nas redes sociais, está lá, os selos, o Cordeiro governa a história. A história vai seguindo com tempos de tribulação, tempos de angústia e tempos de perseguição. Ela vai seguindo, mas não se esqueça, o Cordeiro reina. Você vai viver a história da redenção e vai ver a história da redenção indo para o fim, mas não se esqueça disso. O Cordeiro está sentado no trono. Não desconecte a visão dos selos, que mostra o tempo do fim, um tempo de tribulação, de angústia e de perseguição, desconectado daquele que está sentado sobre o trono. E por que nos 4 primeiros a gente rompe o selo e vem um cavalo, cavaleiro, não se atenha à cor e nem à imagem, à figura do cavalo, mas dá um passo para trás e olha no panorama. Só uma coisa que eu preciso dizer aqui. Tem um professor comum de todos nós, ele disse uma coisa. Apocalipse é um quadro muito impressionista. Se você chegar perto, você não vai entender nada. Você tem que fazer isso para dizer, agora eu estou vendo a cena. Então não fique se atendo aos detalhes, senão você vai ficar míope e não vai conseguir. Míope é para perto? Não sei. Vai ficar com problema e não vai conseguir discernir nada. Então dá um passo para trás, olhe no panorama e diga, o Senhor reina e nós vivemos o fim.
A mensagem de hoje que Deus quer que você entenda é que Cristo está governando, mesmo quando você vê os sinais do fim. Vai ficar uma lição de casa para você. Ao longo dessa semana você lê Mateus 24 inteiro. E vê lá as palavras de Jesus quando estava aqui e foi revelando aos seus discípulos isso que ele revelou para João tempos depois. E você vai ver como isso vem de encontro, que João está vendo agora e escrevendo, e aquilo que Cristo já tinha mostrado para os seus discípulos. É importante que você lembre-se disso também. A gente está vendo a visão do fim, aquilo que vai acontecer antes do fim da história. Mas lembre-se que depois dos selos que mostram os acontecimentos que vão levar e culminar no fim, vem a trombeta do juízo. Portanto, não desconecta. A gente está estudando o capítulo 6, mas junta 6 com 4 e 5, o trono. E olha que os selos mostram a trombeta anunciando o juízo de Deus. Tudo bem? Eu vou pensar panoramicamente cada selo e cavalo, a abertura de cada selo, e depois a gente vai pensar algumas lições para o nosso coração. Então o primeiro selo, versículo 1 e 2, é um cavalo branco, e aquele que vem, ele saiu vencendo para vencer. Mostra a ideia desse cavalo e esse cavaleiro, a ideia de vitória e de conquista. A própria expressão que vem é aquele que saiu vencendo para vencer. Então, ele tem poder de vitória, de conquista, de dominação. Cavalo na Bíblia pode simbolizar muita coisa, mas entre essa simbologia pode trazer a ideia de conquista, a ideia de guerra, a ideia de força. Cavalo é a ideia de força para fazer o que deve fazer, o que deve ser feito. Esse primeiro cavaleiro aqui, que sai vencendo para vencer, é atribuído à figura de Cristo. Tudo começa com o triunfo dele e a vitória da obra da redenção. E se você olhar depois o movimento do texto, o segundo e o terceiro cavaleiro vão fazer o que tem que fazer, mas nada sem o controle desse primeiro que saiu vencendo para vencer. Tudo que vai ser feito, que às vezes você fala, meu Deus, isso me dá um pouco de medo, nada escapou da conquista, da força e do poder desse que saiu vencendo para vencer. O Senhor está no trono e Cristo Redentor, Ele governa todas as coisas. Segundo selo, versículo 2, 3 e 4. Um cavalo vermelho, a ideia aqui é um cavalo cor de fogo. E o que acontece com ele? Quando ele vem, a voz vem dizendo venha, e aí começa a aparecer o quê? Conflito, guerra, rumores de guerra, perseguição inclusive para quem? Para os filhos de Deus. Gente, isso aqui é o anúncio do fim. Não é o fim propriamente dito, mas é o anúncio do fim, o período que antecede o fim. É o período que você vive. É o período que o Senhor colocou a igreja. A gente vê, não literalmente um cavalo e um cavaleiro, um cavalo vermelho, mas a gente escuta, sabe, sofre de perto e de longe sobre guerra, rumores de guerra, conflitos pequenos e grandes e perseguição ao Evangelho de Cristo Jesus. Que pode bater diretamente em você, ou pode estar diluído, ou às vezes pode se manifestar de uma maneira violenta, inclusive como a gente tem conhecimento dos nossos irmãos na igreja perseguida. Mas uma coisa é certa, no tempo que precede o fim, a gente vê essas notícias e esses acontecimentos
chegarem nos olhos e nos ouvidos e até diante de nós, a Igreja de Cristo Jesus. Terceiro selo, versículo 5, versículo 6. Um cavalo preto e na mão ele tem uma balança. A ideia aqui é uma imagem de feira. Vou comprar arroz, feijão e a gente não tem uma balança filizola, é assim que fala? Aquela digitalzinha, e você vai lá pesar o quanto que você tem de moeda, de metal, e o quanto que você quer de quilo ou de grama, sei lá, o peso que você quer do alimento. Ah, você quer 1 quilo de arroz? Quanto que você tem de moeda? A gente vai pesar, era essa perspectiva aqui. Qual era o problema que o texto está mostrando aqui? Está vendendo muito caro. Olha só a proporção. Está vendendo. Ninguém consegue comprar esse alimento aqui. Por quê? O salário de um dia para comprar o preço de farinha, só farinha, óleo e vinho é por rico. Aqui é farinha e cevada. O salário de um dia de trabalho para comprar uma porção de farinha para uma pessoa e para um dia. Aí eu sou pai de família e vou pensar, mas peraí, eu trabalhei hoje para comprar farinha que dá para eu comer. Eu comer porção dobrada, né? Então, como é que come Mariú, João e Pedro? Olha como é escassez de alimento, ou a injustiça de você não ter poder aquisitivo para sua subsistência. E aí, vinho e óleo é um produto diferenciado, que só o rico tem acesso. Como que vai manter a família? Como que eu vou garantir? A ideia aqui é de uma balança injusta. Uma balança injusta no sentido de o que eu posso ter o poder aquisitivo não me garante. Ou está abaixo do mínimo, ou está o mínimo. E o mínimo talvez para mim. É você olhar e dizer, tem gente que não tem. Esse gente que não tem pode ser você, pode ser gente perto de você, e pode ser gente longe de você, e você olhar e dizer, Deus, que dureza, vem a injustiça de gente que não tem condições de ter o mínimo. Enquanto pode ter gente que tem acesso ao óleo e ao vinho. Isso faz parte da visão da última hora. A igreja vê a injustiça. Isso assusta. Deveria assustar. Isso gera, não pecado, mas gera um senso de indignação. Porque está errado. À medida que a gente chega perto da santidade de Deus, que é justo, e a gente vê essa injustiça diante dos nossos olhos, isso nos sensibiliza, não é dó. Não é dó. E também não é pena. É uma percepção de dizer, isso me diz respeito. Isso me diz respeito. Porque eu não estou aqui preocupado com o sustento da minha família só. Que bom! Deus é a nossa fonte. Mas dói o coração. O coração sangra quando a gente vê que há pessoas que não conseguem ter o mínimo. Mas tem o quarto selo. E vem um cavalo amarelo, está na sua versão. A ideia aqui, gente, não é um amarelo sol bonito, um amarelo ovo. Aqui é um amarelo desbotado. Manja o verde quando desbota? Que, sei lá, pega uma couve verdinha. Aí ela, quando ela vai passando, ela não fica aquele verde e amarelo. É aquela cor desbotada. É por isso que lá na palavra não está amarelo, está clorós. Clorós é de clorofila, lembra que é verde? Mas não é o verde vivinho, bonito. É um verde desbotado, que é a ideia de algo que está minguando, que está perdendo vida, que vai morrer. E aí diz o texto que ele sai com a morte e com o Hades. Hades é o lugar dos mortos. A ideia de faz morrer e manda para o lugar dos mortos. Vamos lembrar de Ezequiel 14, 21, vou ler aqui para vocês. Ezequiel 14, 21, presta bastante atenção, diz assim. Quanto pior será
se eu enviar os meus 4 piores castigos, isto é, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste contra Jerusalém. Deus está falando aquilo no contexto do povo dele no Antigo Testamento, quando ele usou o cativeiro para levar o povo, para trabalhar o coração do povo na santidade. Espada, fome, praga ou peste e animais selvagens. Eram instrumentos de morte no mundo antigo. Deus talvez seja algo distante da nossa realidade, mas fazia muito sentido para o povo naquele contexto. Está falando que na última hora a gente vê a morte acontecer. Mas é para tudo? Não. Olha lá no texto. Versículo 8. O seu cavalo chamava morte e o inferno estava seguindo. Outras versões pode ter Hades. E lhe foi dada autoridade sobre a 4ª da terra. Ele não tem domínio sobre tudo. Não entendo o que é essa 4ª parte, qual a quantidade. A questão é que não é tudo. Parece que domina tudo, mas não. É um poder limitado. Não domina todas as coisas. Quem domina todas as coisas é aquele que está no trono. A ele pertencem todas as coisas. Ele está governando todas as coisas. A gente tem que olhar isso daqui na perspectiva de Jó. Você vai fazer, pode tocar, toca lá. Nada está acontecendo debaixo, eu não perdi o controle de nada. Deus está dominando todas as coisas, inclusive quando a gente vê a morte diante dos nossos olhos. O Senhor reina e governa sobre todas as coisas. E aí no versículo 9 em diante a gente vê o 5º selo, mas não tem mais a imagem de um cavalo e um cavaleiro. A gente vê perseguição e martírio de pessoas que são do Senhor. E eles estão ali numa linguagem clamando: Deus, o Senhor não vai vingar não? Estão fazendo injustiça com o teu povo, o Senhor não vai vingar? E aí não é uma imagem assim, Deus faz alguma coisa e vinga. O clamor deles aqui, desses mártires, não é que eles estão feridos e magoados com a sua própria causa. Eles odeiam os inimigos de Deus. Eles estão pedindo uma justiça não por causa de si, mas por causa do próprio caráter e da santidade de Deus. Eles não estão ali preocupados com as suas causas. E é interessante que diz Deus, calma, vou vingar. Mas ainda tem um número exato para ser atingido desse número de mártires e seguidores de Jesus Cristo. O número ainda não se completou. Há pessoas que precisam se juntar a essa multidão. A gente vai tentando pensar as imagens. O sermão não vai ficar só nisso, não. Vou pensar, primeiro selo, o cavaleiro conquista, saiu vencendo para vencer. O segundo selo, aquele que traz perseguição, rumor de guerra, conflito. Isso alcança os filhos de Deus. Terceiro, um cavaleiro com a balança, escassez de alimento e a injustiça daquele que não tem condições, um mal econômico, um problema econômico diante dos nossos olhos. O quarto, a morte acontecendo, mas não é sobre tudo, ele tem um domínio, uma ação limitada. Deus é que diz onde é que pode, à luz da Bíblia a gente pode afirmar isso. E agora, perseguição e martírio, e os mártires clamando justiça para Deus, não por causa de si, mas pedindo que Deus faça justiça a Ele mesmo, e a eles foi dada uma veste branca. E a ideia de justiça, dessa veste branca é a justiça, a santidade de Deus resplandecente neles. Eles não estão ali injustamente clamando. Eles estão pedindo: Deus, eu quero que o Senhor triunfe. E eu quero que o teu nome seja honrado. O amor deles é pela justiça de Deus. E esse número ainda precisa atingir um número que só Deus sabe. E por fim tem o último selo, versículo 12 e o 14. E nesse último selo fala de desastres naturais. Terremotos, envolve terremoto, o sol, a lua, o céu e as estrelas. Males naturais, de ordem natural, que atinge quem? Reis, príncipes, autoridades militares, ricos, escravos e livres. Todas as pessoas. E essas pessoas, quando veem
esses males naturais, o que eles fazem? Vão lá no contexto deles se esconder. Meu Deus, como é que vai ser isso? Um desespero que toma conta. E isso está lá em Mateus 24, 29. Jesus Cristo já tinha dito isso, que antes da vinda dele, males naturais iriam acontecer. Olha a totalidade desses selos: males naturais, morte, problema econômico, perseguição, conflito, guerra. E o povo de Deus vendo, sofrendo, passando e participando disso tudo. Se não existisse capítulo 4 e 5, a visão dos cordeiros sobre o trono, a gente ia dizer: socorro, Jesus. Mas não se esqueça, ele está sentado sobre o trono. Ele governa, e ele é aquele que saiu vencendo para vencer, e qualquer outro problema que vem aqui, de perseguição, de guerra, ou de balança e escassez e injustiça, estão sob o domínio dele. Até mesmo a morte, ele tem o controle sobre todas essas coisas. Agora, uma coisa é certa, a igreja vai ver esses sinais do fim. A gente já viu, está vendo, e vamos ver até que Cristo volte. Nós fomos chamados para viver na última hora. E desde que o Espírito Santo de Deus veio em Atos 2, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, dizia: vai acontecer no último dia que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quando começou esse último dia? Quando o Espírito Santo foi derramado até aí. Quando ele vai acabar? Quando Cristo voltar. E nessa última hora, que está durando aí mais de 2000 anos, ele fala: mas não vem nunca Jesus. A gente lembra do sermão escatológico de Mateus 24 e a gente lembra de Apocalipse capítulo 6 e o rompimento dos selos. Você vê, viu e verá injustiça, escassez de alimentos, guerras, conflito, o amor de gente se esfriando, os homens sendo amantes de si mesmo, as pessoas se rebelando, Satanás tentando imitar a verdade para seduzir a igreja no meio da perseguição religiosa tentando flexibilizar coisas que a palavra não flexibiliza. Flexibilizar para quê? Porque aí a gente escapa da perseguição. Aí a gente não vai sofrer tantos males assim, seja o da morte, seja da escassez de alimentos, seja disso ou daquilo. Pode ver lá nas cartas às 7 igrejas. Olha, você tolerou alguma coisinha que não era para tolerar. Por quê? Porque aí a mão fica mais branca. Agora, aquele que guardou a palavra, não negou o nome, o que aconteceu? Deus expôs ao sofrimento. Isso é marca da última hora. Você foi chamado para viver a última hora. Aí, mas ninguém me falou disso quando eu fui evangelizado. Pois agora está na hora de entender. Só falar que Jesus é uma bênção, o caminho, a verdade e a vida, e nós vamos morar com ele na glória, mas você vai viver aqui no último dia, e o último dia tem a presença disso tudo. Quão perto do fim a gente está? O Senhor não revelou. Quão próximo nós estamos das trombetas tocarem? A gente não sabe. Mas uma coisa a gente pode dizer: estamos na última hora. É a última hora. E na última hora, a gente tem o ardor da volta de Jesus, pulsante dentro de nós. Mas a gente também tem que ter uma visão pé no chão e clara de que todos esses selos estão sendo abertos. E a gente está vendo todos esses cavalos e cavaleiros anunciando essas coisas. É nesse mundo que Deus te chamou. É nesse contexto que Deus te plantou. É nesse contexto que Deus fez uma igreja, que te deu família, mandou você trabalhar, viver, te deu um corpo para você ser mordomo dele, vendo as marcas da última hora. Agora, acabou o sermão? Não. Por quê? Porque Jesus Cristo, o Cordeiro que está sentado sobre o trono, por que a gente tem que viver o rompimento desses selos e ver esses cavalos, esses cavaleiros e esses anúncios? Dói, assusta, dá medo, a gente chora. Dói no físico quando a perseguição. É ruim quando a gente sai na rua. A gente sai no nosso bairro aqui. É a riqueza com a pobreza. Pega o noticiário, olha a inflação, vai comprar café, eu amo café. Olha o preço, mas a gente está reclamando de nada, porque hoje a gente pode comprar.
noticiados por outros países. É de arrepiar, é de olhar a administração dos recursos públicos. A gente fica, Senhor, a gente não pode fazer nada. Dói o coração. E por que Jesus colocou isso para você? E para mim, para nós? 2 lições eu quero compartilhar com vocês aqui à luz desse texto. Os selos estão junto com a visão do trono. Mas a gente vai ver as marcas do fim. Para que a gente, em primeiro lugar, preste bastante atenção nisso, para que a gente, em primeiro lugar, possa permitir que o Senhor use isso para a santificação da igreja. Como Jesus Cristo quer santificar a gente com esse conhecimento do que vai acontecer antes das trombetas. Antes do soar das trombetas e a volta de Jesus. Preste bastante atenção aqui. Conflito, guerra, perseguição, escassez de alimento, injustiça, má administração de recursos, injustiças no campo da economia, dificuldade econômica, injustiça e tantas outras coisas. Olha só, são instrumentos de Cristo para refinar e fortalecer o seu povo. O que está errado, está errado. Mas mesmo assim o Senhor sabe usar inclusive o erro para refinar a nossa vida, a nossa fé e fortalecer o nosso coração no Senhor. É aí que Satanás dá um tiro no pé. Essa palavra não é minha agora, essa foi horrível. Mas a que vem é bonitinha e teológica, olha só. Olha que bonitinha de um cara chamado William Hendrickson, ele diz assim: Satanás, ele é derrotado pelas suas próprias armas. Ele fala, eu vou mandar, ele sai como um cavaleiro, querendo jogar injustiça, semear discórdia, incitar a guerra e tantas outras coisas. E ele fala, vou atrapalhar a vida dos crentes. E Jesus permite que a gente veja, sofra, interaja com essas coisas, mas não seja marcado por elas. E ele ainda usa isso para fixar e firmar o nosso olhar e o nosso coração em quem? Nele que está sentado sobre o trono. Isso tem que virar um alvo do nosso coração. Fiquei pensando nas coisas mínimas da minha vida e até as macro que a gente está sujeito nesse mundo, nessa cidade, nesse país, no nosso continente. Fiquei pensando, falei, Senhor, será que aquela prova de injustiça ou aquela dificuldade financeira que eu passei um dia refinou a minha fé? Porque Deus permite que você veja isso. E o porquê Ele faz isso? Para que a sua fé seja refinada. Para que a gente seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O que Satanás colocou como algo para exterminar a obra de Deus na tua vida, Jesus enviou o Espírito para te fazer mais forte no Senhor e na força do seu poder. É por isso que a gente precisa olhar a provação e o sofrimento naquele momento que a gente não vê nada, com essas visões não assim, mas olhar e dizer, Deus, escassez diante de mim, perseguição, morte diante de mim, mas uma coisa é certa, o Senhor reina, a trombeta do juízo anuncia que Cristo vai voltar, e eu quero que sair dessa situação, uma coisa é certa, eu quero sair dessa situação mais dependente de Deus, mais fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Estou falando de Efésios capítulo 6, versículo 10 para frente. Deus quer que a gente viva as marcas do fim, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu vou dizer uma coisa também, um pastor que foi meu professor, que fez meu casamento, ele era um homem assim, a palavra encarnada, professor Asmir, pastor, um homem de Deus, e ele falava assim, ele era pastor já, ele falava, Cristiano, vou dizer uma coisa, você não se escandalize, eu não tenho dó de ver as ovelhas de Jesus na minha igreja sofrer. Na hora eu falei, por que, professor, que insensibilidade é essa? Não tenho dó. Dó eu não tenho, eu choro junto. Mas se Deus mandou a prova, eu choro com eles. Mas eu sei que o legado de santidade é incomparável.
Eles vão ver, assim como eu, a eternidade no presente, na dor. Mas Deus está comprometido em forjar o Filho dele nessas pessoas. Eu não venho dizer como teu pastor, mas como teu irmão em Cristo eu venho dizer, eu tenho dom. Eu não sou igual a ele. Eu choro junto e falo, Senhor, se tu puder livrar, livra. Deus, essa oração não sai daqui, mas eu falo, Senhor, dá uma livrada, meu irmão, porque eu não quero, a dor está doendo em mim, curar mais, compartilhar as entranhas, mas o crente é maior, para poder dizer, Deus, se o Senhor não vai passar o cálice, santifica o vaso. Irmãos, eu não sei qual é a prova que você está passando e como essas marcas do fim assustam você. Mas uma coisa é certa, se Satanás está se apresentando como um cavaleiro diante de você dizendo escassez, e isso te dá pânico, isso te dá desespero, se você está desempregado, se você se você está debaixo do domínio dos homens na injustiça, na economia, se você vê a sua vida na mão dos homens te jogando de cá para lá, com palavras e ações, e você se vê impotente, e isso te causa ansiedade, desespero e pânico, lembre-se de uma coisa: o que Satanás está usando para te afrontar, ou para pretensiosamente te derrotar, ou destruir a obra do Evangelho, da redenção na tua vida, o Senhor é poderoso para usar, para santificar você. Para fazer a sua fé em Jesus estar ali dizendo, Deus, minha carne desfaleceu, mas eu vi o Senhor destruir Satanás pelas suas próprias armas. Pecado é pecado, e ele tem testemunho de pecado, mas a santidade de Deus, ela é louvada. Ela é louvada, e vale a pena a gente permanecer na nossa confissão. Segunda lição de todo esse cenário para nós, preste bastante atenção. Cada geração tem o seu cavalo vermelho. Cada geração, vou falar a mesma coisa de outro jeito. Cada geração nenhuma geração, vai ficar sem o cavalo vermelho. O mundo, ele está aí sempre, de alguma forma, perseguindo a igreja. Isso não é novo e também não é velho. Vai ser sempre assim. Não sonhe que o mundo vai ser amigo da igreja. Igreja é igreja e mundo é mundo. E os dois são diferentes. Igreja não vai virar mundo e mundo não vai virar igreja. A não ser que seja a igreja, pessoas do mundo se convertendo ao Evangelho de Cristo Jesus. Mundo sem pecado, sem choro, sem morte, sem dor, é o novo céu e a nova terra. Agora, isso exige o que da igreja? Discernimento. Isso exige o que da igreja, gente? Espírito de santidade como de Daniel, que estava lá na Babilônia, e por ser santo não era bobinho. Por ser santo, isso aí é cavalo vermelho. Isso aí é pegar os utensílios do templo lá de Jerusalém, vou pegar aquela bacia que derrama o sangue do animal, é lá do templo de Salomão. Era mais ou menos assim que o Nabucodonosor com a sua... Eu vou fazer o seguinte, vou pegar umas coisas do templo deles lá, os trouxas vou pegar e vou levar lá para a Babilônia. Vou colocar lá no nosso templo, eles vão olhar e vão falar, é a bacia que colocava o sangue do cordeiro, que legal. Esse negocinho aí era a faixinha que o sacerdote usava. Nossa, só não é Jerusalém, mas está tudo igual. Daniel fala, o que ele faz? Não. A vida tem sentido lá em Jerusalém. É lá que eu rodo de acordo com a lógica de Jerusalém. Pode pegar os utensílios do templo e colocar aí para fingir que está com a mesma função? Não está. Ele soube discernir. E ainda ele olhou e disse assim, bom, vocês podem participar de tudo, mas eu sei que nesse ponto aqui, eu não vou participar não. Posso comer legumes e água? Pode. Ele sabia no que ele não tinha que participar. Porque é cavalo vermelho. É isso. A gente precisa entender que cada geração vai ter seu cavalo vermelho. E a gente precisa ter discernimento para saber
Isso é oferta de Satanás. Eu não vou participar. Isso é perseguição de Satanás para a igreja. Eu vou manter minha confissão. Um crente, quando se vê oprimido por esse cavalo vermelho, no sentido de ver essa manifestação cultural, social, ideológica, ou de religião, ou tudo que se afronta, que se coloca contra o conhecimento de Deus, ele tem que dizer, eu estou aqui, o Senhor me plantou aqui, mas eu não vou participar disso. Porque isso fere o Evangelho. E, gente, isso daqui é coragem de manter a palavra do testemunho. Não pense que você está numa geração que está sem o cavalo vermelho. Não está, não. Você está numa época e ela tem o seu cavalo vermelho. A minha pergunta é se a gente sabe discernir. E junto com essa pergunta é se uma vez que você se sente tolhido ou oprimido no sentido mais, sem ideologia social nenhuma desse termo, mas se você se sente essa situação, ela te leva à dependência de Deus. Quando a gente vê essa perseguição, a gente precisa honrar o que cantamos hoje. A minha fonte é o Senhor. A minha fonte é o Senhor. E a terceira lição, irmãos, é que o número dos mártires ainda não atingiu o número que Deus quer. Eu não sei qual é. É Ele que sabe quem Ele elegeu para Ele. Mas a mim e a você cabe semear o Evangelho. A última hora é a hora da missão. A última hora não é só a hora da gente clamar o livramento e pedir força e depender de Deus. É também a hora da gente dizer, Senhor, ainda há pessoas que o Senhor quer acrescentar à multidão. Eu quero semear o Evangelho na última hora. Permitir que o Espírito de Deus cresça dentro de nós um ardor por aqueles a quem o Senhor quer alcançar. Na última hora não é o momento da gente andar com o tanque vazio, é a hora da gente andar cheio do Espírito. O Espírito foi enviado e quando ele foi enviado para a gente ser cheio dele, começou a última hora. Parece que no momento de perseguição, a coisa que a gente menos faz é cuidar da nossa vida espiritual. Se eu sobreviver a essa prova, valeu. Chegar lá no céu está valendo. Deus usa essa prova para te fazer mais crente, para te fazer mais fervoroso, para te fazer mais parecido com o filho dele. O Espírito foi enviado para a última hora. E o enchimento do Espírito não é pouca coisa não, meus irmãos. E uma vez que o Espírito de Deus enche a gente, ele nos faz cheios do poder de Deus para sermos testemunhas. Mesmo em face à morte, canção, o texto do Apocalipse, mesmo em face à morte, você não ama a própria vida. Por quê? Porque você está cheio do poder de Deus. Irmão, você não vai viver a última hora sem o poder de Deus, não. A gente pensa que o poder de Deus é um poder estético. Como é que a gente caricaturiza o poder de Deus? O poder de Deus tem cara de quem está cheio do poder faz o quê? Dá glória? Pode dar. Mas quem não está cheio do poder também não precisa ficar dando glória. Quem está cheio do poder se veste assim. Isso é uma manifestação estética do poder. Paulo, quando orou para a igreja de Éfeso, eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder pelo Espírito. Aonde? Aqui dentro. No homem interior. E aí Cristo habite no coração de vocês. Deus quer encher você do Espírito para colocar poder dentro de você. Eu preciso do poder do Espírito aqui dentro. Tem muita coisa aqui dentro que está desgovernada. Eu sou de Jesus, mas às vezes eu assumo a rédea. E Cristo precisa habitar. E dobrar minha cerviz diante da cruz e dizer, você é governado por Cristo. Clamemos o poder. Na última hora você precisa do poder do Espírito. O poder do Espírito não é uma experiência externa, não. Pode se manifestar, e sim, e se manifestar, Deus seja louvado por isso. Mas mais do que isso, a gente precisa de fortalecimento com o poder pelo Espírito aqui dentro. E Cristo habitar. Para viver na última hora, meus irmãos, a gente precisa viver como testemunha. Uma testemunha é alguém cheio do Espírito. Deus quer encher você com o Espírito Santo. Eu preciso desse enchimento do Espírito. Você está pedindo uma experiência pentecostal, pastor? Eu não estou, não. E se
esse enchimento passar por uma experiência padrão pentecostal, o problema é de Deus com você. Não retenha, não. Agora, também não estou pedindo aqui uma experiência padrão, uma coisa, estou falando de uma verdade bíblica. Para a gente viver na última hora e suportar o sofrimento, a gente precisa ter as entranhas rasgadas aos pés do Senhor. Você acha, eu acho, quando eu falo você é retórico, estou falando para nós. Vocês acham, a gente acha que a gente vai conseguir passar e chegar do outro lado, irmãos, com o nosso entendimento só, ou com a nossa carne, ou com a nossa força, com a nossa, sei lá, com a nossa disciplina. Não, nossa carne não aguenta. Ver esses selos sendo rompidos assusta, dá medo, a gente geme. É normal na nossa carne a gente dizer, não é para mim, eu espanei, tudo bem. É nesse lugar mesmo, gente que espanou. Agora o consolo é que há poder para aquele que diz, eu joguei a toalha. Não se esqueça disso. O Espírito foi enviado, ele habita em você, ele quer te encher. Para que você possa suportar a prova, para que você possa ver problema de cavalo vermelho, cavalo amarelo, o verde que perdeu a força está amarelado, querendo minar a vida. E Deus está onde nisso? Sentado no trono. É o poder de Deus que vai fazer você se render ao trono do Senhor. Quando a gente vê tudo isso, você diz, Deus, eu fui governado por Ti na última hora. O Senhor usou isso para a minha santidade. Satanás pensou que fosse reinar, mas na verdade, como disse Lutero, é Satanás, diabo de Deus. O plano dele, nada escapou do governo do Senhor. E até isso foi usado para me santificar. Lutei com as trevas, vi o diabo cara a cara, mas conheci o poder da redenção de Cristo Jesus. Essa é a experiência que Deus quer te dar. Uma fé fortalecida. Ouse ter esperança. Ouse ter esperança. E eu quero dizer, pentecostalmente, para vocês, que é para a gente buscar uma vida no Espírito. Essa vida no Espírito, irmãos, não é para uma tradição da igreja ou para outra. É para o crente. E o que é que essa vida no Espírito faz? A gente amar a palavra. A gente se sujeitar ao Deus da palavra. Ouvir Deus na palavra. Ela sempre vai dizer, olhe para a palavra. Viva a palavra. Busque, ore com a palavra. Busque o Deus da palavra. Você vai ver Cristo habitar aqui dentro. Em áreas que a gente não vê. Vamos buscar isso. O Senhor vem. A trombeta vai soar. A trombeta vai soar. Nunca contei isso, mas vou contar. Não era Bíblia, acabou o sermão, pronto. Mas porque eu estou em casa, eu vou... Quando eu tinha 12 anos, eu tive um sonho, literalmente, com esse texto. Eu ainda não tinha, na minha igreja tinha um negócio muito forte, quando você aceita Jesus e você decide se batizar. Talvez seja o momento que você decide fazer profissão de fé pública. E eu era na minha cabeça de pré-adolescente, ou criança ainda, não sei definir, mas eu falava, eu ainda não vou decidir por seguir Jesus não, ainda tinha umas prazeres aqui, os ídolos acobertados. E aí eu lembro que a minha mãe, o meu pai, ou na escola bíblica, alguém leu esse texto dos selos para a trombeta, e eu tinha muito claro que quando a trombeta soar, é o momento que Cristo está voltando. E aí eu tive um sonho, literalmente. A gente estava na rua da minha casa, eu com meus amigos da escola, e eu escutei um som de trombeta vindo do céu. Tum, 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 filho, Jesus vai voltar. E na hora eu falei... Aí eu lembro meus amigos, tudo que eu achava que não tinha Jesus, olha, eu sou de Jesus, vem Jesus, e eu não sou de Jesus, não entreguei minha vida para Jesus. E aquilo eu acordei, não é com medo, nem por pressão, por nada, mas entendi claramente que quão importante era a volta de Jesus. E aquilo que era motivo de pânico, eu falei, não. Eu quero quando escutar essa trombeta, eu quero essa alegria de dizer, vem, Senhor Jesus. E aí eu procurei o pastor, falei, eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus, porque quando vier a trombeta, eu escutar esse som, eu não quero sentir esse medo de, onde ele estava na minha vida. Eu quero poder dizer com a galera que eu estava convivendo, eu já sou dele, eu quero estar com ele, eu sei para onde eu vou, com quem eu vou me encontrar. Irmãos, até que a trombeta, a gente escute esse som, eu não sei se esse símbolo vai ser real, mas até que a gente escute esse som, a gente vai ver a abertura dos selos. E para isso a gente precisa do poder do Espírito, para suportar e ver Satanás derrotado pela redenção que é em Cristo Jesus. O Senhor sentado sobre um alto sublime trono. Vamos pedir isso. Muito obrigado, Senhor,
porque o Senhor nos permite ver a aflição. O Senhor nos permite ver esse rompimento dos selos em uma visão tão triste, feia. Uma situação, Senhor Deus, que nos assusta. Mas não deixe a gente perder de vista, Senhor, a visão do trono. E não deixe, Senhor Deus, a gente ter roubado no nosso coração a expectativa de que a trombeta vai soar. Deus, por favor, fortalece-nos no Senhor e na força do seu poder. Nós queremos pedir ao Senhor nessa manhã, enche-nos do teu Espírito, Senhor, com a palavra. Precisamos dessas duas coisas, o Espírito e a palavra. O Senhor deixou essas duas coisas para nós, para vivermos na última hora. A palavra é a nossa confissão, Deus. É um entendimento bíblico. É saúde para a nossa mente, para o nosso coração. E o Espírito é aquele que aplica a palavra, que ilumina o nosso entendimento. E que nos faz, Senhor Deus, ver a palavra encarnada. É aquele que projeta a palavra Jesus em nós. É isso que nós te pedimos na última hora, Senhor Deus. A tua palavra viva, ardente dentro de nós, crescendo dentro de nós, em fervor dentro de nós. E o Espírito, Senhor Deus, que nos enche, nos faz transbordar de Jesus. Senhor, eu sei que nós podemos estar cansados da caminhada. Eu sei que os meus irmãos e eu podemos nos ver em meio à exaustão, em meio ao esgotamento. Deus, nós pedimos ao Senhor nesta manhã bálsamo, alívio para o coração que está beirando, ó Deus, a falta de respiração, tamanha a prova, a luta, a sucessão de acontecimentos. Que o sopro do Espírito traga a vida de Jesus para nós. Fortalece as mãos cansadas, Deus, aqui nessa manhã. Fortalece as mãos, Senhor Deus, e os corações que perderam de vista a visão do trono, Senhor. Sustenta a fé, por menor que ela seja, Deus, de alguém que está aqui nesta manhã, Senhor Deus, sem força, Senhor Deus, para, ó Deus, ver que o Senhor reina, Senhor Deus, e a visão dos cavalos estão diante de si, e o medo, o desespero, Senhor Deus, a angústia, parece, Senhor Deus, dominar a visão dos teus filhos, Senhor Deus, que essa perspectiva, Senhor Deus, ela seja substituída pela perspectiva, Senhor Deus, de que o Senhor está sentado sobre um trono e o Senhor é aquele que saiu vencendo para vencer, Senhor. Ó Deus, por favor, renova as forças espirituais do teu povo, Senhor, para que vivamos na última hora, para que vivamos no anúncio do fim, para que vivamos, Senhor Deus, cheios do teu Espírito, sendo testemunhas vivas do Evangelho, não negociando a confissão, encontrando descanso no teu altar, encontrando vigor no teu altar. Deus, que aquilo que é bênção, que virou peso, Senhor Deus, seja convertido, Senhor Deus, mude a nossa perspectiva, mude nesta manhã, Senhor. Que a gente olhe trabalho, família, ministério, todas as coisas, a missão de anunciar o Evangelho, todas essas coisas, não como uma tarefa, Senhor Deus, mas algo que faz parte do ser de Jesus em nós, do Filho de Deus que vive na nossa vida. E, Senhor, por mais que nos gastemos, nos vejamos renovados dia após dia, renova o teu povo, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito, Senhor Deus, fortaleça, Senhor Deus, aquele que está se vendo, Senhor Deus, desgastado pelas marcas da caminhada. Recomeça, Senhor Deus, por favor, com o Evangelho de Cristo Jesus. Nós não estamos pedindo nada novo. Nós não estamos pedindo, Senhor Deus, nada novo. O que estamos pedindo é renovação nas nossas convicções, naquilo que é eterno. A renovação das nossas perspectivas e lentes interpretativas da vida pela ótica da eternidade. Põe a eternidade diante dos nossos olhos, Deus. Põe a eternidade, Senhor Deus, e a percepção e a visão do reino e do governo de Cristo diante dos nossos olhos, na família, no trabalho,
No momento, Senhor Deus, da enfermidade nossa, do filho, do parente, Senhor Deus, põe a visão da eternidade, Senhor Deus, no momento do desemprego, no momento da injustiça social, Senhor. Ó Deus, acende a chama, Senhor Deus, do ardor evangelístico, Senhor Deus, dentro de nós, para que possamos semear o Evangelho, ó Deus, e ver o Senhor acrescentar o número dos mártires, o número dos eleitos, Senhor Deus. Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, esse ardor evangelístico dentro de nós, Deus. Que haja dentro de nós, Senhor Deus, a ousadia de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Ó Deus, que haja, Senhor Deus, o amor pelas pessoas que precisam do Evangelho e que nesse anúncio a gente tenha coragem, ó Deus, e faça o que vem em complemento e que vem junto nesse pacote, Senhor. Ó Deus, por favor, não nos deixe acovardados. Ó Deus, não nos deixe, Senhor Deus, acomodados em nós mesmos. Mas que a nossa vida, Senhor Deus, seja uma oferta, seja ofertada pelo Senhor nessa manhã, para que, cheios do Teu Espírito, a gente possa semear a palavra a tempo e a fora de tempo. Nós oramos por nós, Deus. Nós oramos por nós. Faze-nos crentes, Senhor Deus, fiéis ao Senhor na última hora. A gente aguarda o som da trombeta, Deus. Se for na nossa geração, muito obrigado. Se nós passarmos, que as próximas gerações, Senhor Deus, que nós pudermos ter a oportunidade de forjar, discipular, elas sejam discipuladas com o Evangelho, Senhor Deus, puro. Com o Evangelho vivo, o Evangelho não manipulado, o Evangelho santo como ele nos foi dado, Senhor Deus. E assim, Senhor, Teu povo, anuncie, Senhor Deus, que o Senhor vem. Anuncie cheio de esperança que o Senhor vem. Nós nos unimos, Senhor Deus, para dizer: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. E acende a chama da esperança da eternidade no nosso coração nesta manhã. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus trabalha em nós, irmãos, quer santificar seu coração. Deus não errou a mão quando te deu luta pesada, não. Deus não errou a mão. E por mais que Satanás se apresente nesse momento de vulnerabilidade, ele se apresenta para dar tapa na nossa cara. Mas lembre-se disso, a graça do Senhor basta. E o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mesmo que você leve um bofetão de Satanás, saiba disso que o Evangelho é o poder de Deus. Amém?